Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, que está nos apresentando sinais muito importantes de setores diversos da sociedade brasileira sobre o que entendem do futuro do inelegível. Lendo os principais veículos de comunicação impressos neste domingão, a gente começa a perceber que alguns deles começam a ensaiar algum tipo de anistia, algum tipo de perdão ou de diminuição sobre as responsabilidades criminais da figura do criminoso mor da nação. Enquanto isso, as instituições importantes, como o Supremo Tribunal Federal, começam também a demonstrar que já manjaram a estratégia de fuga dos membros dessa Orcrim, tendo ali, puxando a fila bem à frente, a figura do inelegível. É muito importante que esses sinais todos estejam bem clarificados, porque isso evitará que uma injustiça muito grande aconteça no nosso país, ou seja, o criminoso mor conseguisse evadir do território nacional. Mas isso não vai acontecer, não. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e situações muito sinistras que estão acontecendo aqui do lado do nosso país e que não estão sendo debatidas, não estão sendo colocadas para que a gente perceba o que está em andamento no mundo e pode afetar aqui a nossa vida no Brasil. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já são inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com as principais capas de jornais desse domingão que cuidam das questões políticas, né? Tem cadernos especiais sobre política. A Folha de São Paulo veio com essa aqui. Processo da trama golpista do STF é mais rápido que mensalão. Então, é a manchete assim que induz as pessoas a acreditarem que estão acelerando mais os processos. Gente, são coisas completamente diferentes. Até porque é o seguinte, o mensalão demorou muito porque a complexidade e as discussões que foram se dando através dos tempos foi muito maior. A de hoje não, nós temos uma situação mais específica, nós temos casos mais específicos, com a diferença que a legislação sofreu algumas modificações de lá para cá e os processos judiciais passaram a ser mais céleres em função da tecnologia. Então hoje nós temos muito mais possibilidades de fazer com que os processos caminhem com uma maior velocidade do que anteriormente. Mas o que eles deixam implícito aqui na matéria, no título, é que há um assodamento para fazer com que as coisas andem mais velozmente em relação aos acusados do 8 de janeiro. O Estadão veio com essa aqui, o jornal impresso, né? Veio com essa manchete aqui. A anistia tem aval de 1/3 da Câmara, mas apoio cai ao incluir Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro, gente, ele está nesse projeto. Eu já comentei aqui com vocês por que ele está. O nome dele não está escrito ali. Mas, interpretando o projeto de lei, nós percebemos que todas as pessoas que atuaram direto ou indiretamente, financiando, fazendo bloqueio, conspirando pelas redes sociais, sabotando, todas elas que atuaram antes, durante e depois são beneficiárias ou seriam beneficiadas por esse projeto de anistia. Então os próprios deputados não estão lendo o texto, isso não está sendo colocado para a sociedade, a gente não vê nas televisões nenhuma discussão técnica sobre isso. E há uma questão que fulmina qualquer projeto de anistia, que é o seu propósito, ou seja, de ser o Supremo Tribunal Federal interditado por um outro poder da República, fazendo com que uma decisão do Supremo Tribunal Federal fosse revisada, como se o Congresso Nacional pudesse funcionar como uma corte interventora, uma corte revisora de decisões judiciais. Então, já no nascedouro, esse projeto já nasce viciado. Portanto, mesmo que ele trafegue pelo Supremo Tribunal Federal, que ele trafegue pelo Congresso Nacional, ele será interditado, será explodido pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, então são esses assim os namoros que a grande mídia começa a fazer. Por outro lado, comentei com vocês mais cedo, uma apuração da Andréa Sadi, que tem lá as fontes dela e são muito consistentes, com certeza. Ministros do STF não descartam o plano de fuga de Bolsonaro em andamento com Eduardo nos Estados Unidos. Na avaliação de ministros ouvidos pelo blog, diante da inevitável condenação, o objetivo da ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, além de reforçar a narrativa de perseguição, também prepara exílio para o pai.
é óbvio que ele vai querer fugir. Como eu sempre comentei aqui com vocês, a gente adivinhou, né, vamos dizer assim, que ele iria fugir em 2022, no final do mandato dele. E fugiu sem ter dado pistas à patuleia que estava na frente dos quartéis, né? Ele deixou a galera e foi embora, né? Com um covarde que é. O covardão está publicando toda hora os juristas que ele consegue capturar, que tem algum tipo de apoio às suas estratégias de se evadir da justiça, colocando que ele está sempre sendo perseguido, coisas que tais. A família do clã, pelo menos a esposa do Dudu Bananinha, já zarpou para lá com o seu maridão endinheirado. Nós estamos comentando aqui coisas que certamente o Supremo julgará lá na frente, baseadas em investigações que devem ser feitas a partir de agora. Do Planalto ao varejo, família Bolsonaro investe na venda de produtos, perfumes, vinhos, maquiagens, produtos de skincare, hidratantes, livros e muito mais. Família do ex-presidente constrói um império de vendas. Pois é, quanta grana será que essa gente arrecadou já, né? Tudo para fazer um colchão para inelegível lá fora. Mas uma tornozeleira eletrônica, uma vigilância maior, até uma decretação de prisão preventiva, pode fazer com que esse projeto vá por água abaixo. O Dudu Bananinha, é sempre importante lembrar que ele não pediu renúncia do mandato. Ele pediu um licenciamento, porque ele acha que em 4 meses dá para montar uma série de conspirações e voltar para o Brasil para reassumir o mandato e permanecer com a imunidade política que um deputado federal tem, né? Imunidade criminal, imunidade civil. E isso tudo que está acontecendo no Brasil, gente, se conecta com algo muito sinistro que está acontecendo aqui do lado. Vejam só do que a gente se livrou em 2022, mas que a gente não se livrou completamente. Porque temos aqui do lado do Brasil um país que está servindo como uma espécie de laboratório de estratégias de extrema-direita para massacrar um povo, para saquear as riquezas desse país, como está acontecendo na Argentina. Argentina, novo protocolo de segurança proíbe manifestações de rua e aumenta a repressão. Gente, o que está acontecendo na Argentina é um negócio inacreditável. E muitas pessoas têm ficado surpresas pelo fato de a gente não estar vendo grandes manifestações na Argentina com as coisas que estão acontecendo lá. Mas percebam lá o que eles fizeram. As novas regras dão às forças de segurança federais o poder de reprimir qualquer protesto social que bloqueie uma rua ou uma estrada, sem a necessidade de uma ordem judicial. Também permite que as forças de segurança realizem operações de inteligência interna, algo que é proibido pela Constituição argentina e pelos tratados internacionais aos quais o país está vinculado. O artigo 6º do novo protocolo estabelece que as forças de segurança identifiquem os manifestantes e perpetradores, cúmplices e instigadores por meio de filmagens e outros meios digitais ou manuais. Para isso, deverá realizar um registro prioritário dos dados de seus líderes e da organização aos quais estão vinculados. Além disso, é instruído que os detalhes dos manifestantes registrados e cúmplices, instigadores e organizadores devem ser relatados ao Ministério da Segurança para adoção de medidas administrativas apropriadas. Gente, muito sinistro. O governo Milei denuncia opositores e juíza após protestos, atentado. Então, a juíza concedeu um habeas corpus para todos aqueles que foram presos nas manifestações dos aposentados, e agora, como está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o Milei está atacando o Poder Judiciário. Eles querem se colocar acima de decisões do Poder Judiciário. E estão vendo até onde que isso vai. O governo Milei ordena a prisão de 29 membros de torcidas organizadas envolvidos em protestos na Argentina. Gente, sinistro demais. Olha essa fotografia aqui. Retomada do ativismo das torcidas argentinas preocupa Milei. Uma senhora aqui, deve ser aposentada, pelos cabelinhos brancos, com a bandeira da Argentina. E é o seguinte, eles cercaram todos os prédios com essas grades aí e a polícia. Então, quer dizer, manifestar lá. Agora, vocês imaginam essa gente que fica dizendo que o Brasil está vivendo uma ditadura, com a liberdade total de irem para as ruas para pedir exatamente o fim do sistema que nós temos aqui para implementar isso aqui, ó. Isso aqui que é o sistema que o Bolsonaro implementaria no Brasil se eles continuassem a ficar cada vez mais empoderados. Essa cena aqui que eu mostrei para vocês, inacreditável, das estações de trem e metrô e pontos de ônibus com mensagem que o governo vai reprimir qualquer tipo de manifestação. Observe que se você ainda não viu isso. Vamos ver se dá para...
hay violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Gente, eu acho que a voz ficou meio metálica, mas eu acho que deu para vocês verem, né? Aqui tem uma cena de policiais entrando dentro de um ônibus para fazer filmagem das pessoas que estavam indo, provavelmente, para uma manifestação. Vamos ver se dá para pegar aqui. Então, a policial indo aqui, ó, registrando as pessoas, alguns passageiros protestando. Que negócio é esse? Pegando o rosto de todo mundo. Gente, isso é um negócio pavoroso. Imagine só essa gente toda que está indo para essas manifestações bolsonaristas, se começarem a ser filmados, entrarem na estação do metrô, olha, você está sendo filmado, você poderá ser preso, a polícia vai te reprimir. Enfim, e essas pessoas querem exatamente isso que está acontecendo na Argentina para ser praticado aqui no Brasil, mas contra as pessoas como você e eu que pudéssemos fazer algum tipo de manifestação contra a supressão de direitos do nosso país ou a entrega da nossa pátria. E aí, olha só que coisa incrível. Governo Trump proíbe Cristina Kirchner de entrar nos Estados Unidos por envolvimento em corrupção. Então, quer dizer... E isso atendendo a um pedido do Milei, que está funcionando como uma espécie de office boy, uma espécie de títere, de fantoche, de espantalho, desses interesses econômicos de grandes potências econômicas, enfim, contra o seu próprio povo. E aí, como reagiu a Cristina Kirchner diante disso? Ela publicou aqui um Twitter, que dá para ler aqui para vocês, tem uma tradução aqui. Ela reclama o seguinte: estou proibida de entrar nos Estados Unidos. Poderia ser por causa de um golpe em criptomoedas, que foi que o Milei bandido fez, porque na verdade não cometi nenhum golpe com criptomoedas nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, e minha filha muito menos ainda. Meu filho abusou sexualmente de uma jornalista ou escritor na loja mais cara de Nova York, que é o que um dos filhos de Trump foi acusado. Ou ele subornou uma prostituta americana para manter em segredo que havia contratado seus serviços porque isso prejudicaria sua campanha. Nenhum dos dois, que foi isso que aconteceu com Trump, né? Ele comprovadamente utilizou dos serviços de uma profissional do sexo e depois pagou uma grana para ela ficar de bico calado. E acabou sendo blindado pela estrutura nos Estados Unidos, né? Parece-me que, na verdade, é o que ele ainda não digeriu, que em 2019, depois de ter ordenado ao FMI que desse 45 milhões de dólares, o que aconteceu? O Macri, cujo pai foi sócio do Trump, e que foi presidente da Argentina, né, o Macri, conseguiu pegar 45 milhões de dólares do FMI, 45 milhões de dólares que desapareceram na Argentina, porque foram ali para os escaninhos, foram para fomentar, né, para vitaminar o mercado financeiro, e o povo argentino não viu nada e ficou só com as dívidas. Qualquer argentino sabe dessa história, desse escândalo no Macri. E mesmo assim, o Macri foi derrotado. 45 milhões de dólares ao seu amigo Maurício Macri para ajudar na campanha da reeleição presidencial. De fato, nós ganhamos aquela eleição. E agora, eles darão ao presidente do golpe das criptomoedas outros 20 bilhões de dólares? Lembre-se que ele também não será reeleito. E aí ela vai comentando aqui várias coisas aqui, enfim, e mostrando que não se intimidou com esse tipo de decisão do governo americano. Então, gente, nós vamos ver as águas rolarem aí aqui do lado com essas coisas sinistras que se conectam com as coisas sinistras daqui. Enquanto isso, o presidente do nosso país foi para o Japão. Ele deixou aqui um vídeo falando do Dia Mundial da Água e com realizações dele que foram usurpadas pela figura do criminoso maior da nação, né? Vou colocar um trechinho aqui para vocês, vamos lá. Você tem 10 segundos para dizer se sabe que o canal Acauã Araçagi, o Ramal do Salgado, Ramal do Apodi e a barragem Oiticica têm em comum. Vou até interromper para já ir te falando que essas são apenas algumas das muitas obras que o governo federal está fazendo para garantir abastecimento de água ao povo brasileiro. É segurança hídrica que chama. Hoje é o Dia Mundial da Água. E Então foi uma peça publicitária que está colocada nas redes, né? E que mostram como essa gente sem escrúpulos, ela, além de roubarem tanto de pessoas incautas que compram os seus produtos, porque isso é uma espécie de roubo, eles também roubam obras públicas que nunca fizeram absolutamente nada para realizarem ou para pensarem, né? Bom, gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, mande seu comentário e percebam
coisas sinistras devem ser reverberadas aqui no nosso país para que elas não aconteçam aqui também conosco, né? Um grande abraço e tchau.